você está no podcast No Farol, podcast da FB Comunicação, que fala sobre cotidiano, coisas do dia a dia, do Brasil e do mundo. Como é o mês da saúde mental, nós trouxemos aqui 3 especialistas para tirar dúvidas dos nossos ouvintes, telespectadores, internautas e todo mundo que está aí do outro lado, sobre um assunto muito relevante e muito sério, que é a saúde mental da população baiana e brasileira. Estão aqui comigo o doutor Edmundo Pontes, a doutora Bila Brandão e a doutora Andréia, que vamos conversar sobre esse assunto que é muito relevante assim que a vinheta passar. Então vamos começar aqui perguntando sobre a saúde mental da população brasileira. O que vocês acham que está acontecendo que tem tanta procura hoje por esse tipo de cuidado e de tratamento? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né, estar aqui com vocês hoje. A gente pode estar conversando sobre um tema tão importante que é a saúde mental. Eu acho que, inicialmente, a gente tem que pensar que a saúde mental ela é multifatorial, né? Então, a gente tem que pensar aí nas condições de vida do brasileiro, de maneira geral, como a gente tem vivido. Está intrinsecamente ligado à forma como a gente vive, né? Uma forma como a gente adoece também. Então a gente precisa pensar aí como é que está o nosso cotidiano. E a gente tem presenciado, né, que temos vivido um tempo com muitas pressões, com muitas expectativas, mudanças no campo do trabalho, mudanças de maneira geral na forma como a gente conduz a vida, a adição da tecnologia também, que traz uma série de novidades para a gente e faz com que a gente também passe a ter uma percepção diferenciada do tempo. Né? Então hoje cada vez mais a gente tem sido convocado a ser multitarefa, né? A responder inúmeras demandas, WhatsApp, Instagram. Então a gente tem lidado com novas tecnologias que também têm feito, né, com que a gente passe a responder de uma outra forma e viver também de uma outra forma. Quer dizer que a tecnologia ela afeta muito a saúde mental das pessoas hoje em dia? Ela pode afetar, sim. A gente tem tido uma quantidade de pessoas assim que tem desenvolvido problemas sérios por conta do uso de tecnologia. Agora, a gente não pode também demonizar. A tecnologia ela é um objeto como qualquer outro que está presente no mundo, né? Então tem os seus benefícios também, tem as suas vantagens, mas a gente precisa também pensar aí quais as mudanças contemporâneas, né, que a gente tem lidado e como a gente tem vivido com isso. Doutora Bila, você que atende bastante no seu consultório, como tem sido isso para as pessoas que vão procurar ajuda, talvez por não saber lidar com tanta cobrança, né? Hoje é a vida perfeita do Instagram, onde todo mundo está feliz, sorrindo, rico, bem de vida, o trabalho perfeito, e na verdade não é bem assim. Por que isso começou? Tenta explicar para a gente que não consegue compreender bem. Aonde foi que as pessoas começaram a entrar em mundos dos quais elas não fazem parte e elas não conseguem sair mais dali? Eu acredito que a falta, né, também de limite que hoje a gente vivencia, né, onde tudo é permitido, onde tudo é autorizado, é o grande disparador disso tudo, né? Então, hoje Chega mais perto do microfone. a lei ela cai, né? Então, hoje as pessoas elas podem mais e com isso elas vão passando dos seus limites em todos os sentidos. E as redes sociais, né, como o Edmundo havia falado, também possibilitam isso, porque é um mundo sem fim, onde ali aparecem pessoas que têm tudo, que podem tudo, consomem tudo, que têm tudo às mãos, e na realidade não é bem assim, né? Então começa a se deparar, né, com a falta, com a angústia de não poder ter, do não poder fazer igual aquela influência ou aquela pessoa que está ali, e acho que isso vai gerando muita angústia também, né? E acelera um processo de adoecimento, porque ao mesmo tempo que você pode, né, você não pode, porque tem algo que vai limitar, que no caso é o capital. Mas essa fuga que você falou, ela é uma falta de limite? A questão que às vezes eu vejo as pessoas perguntando ou querendo entender é o que faz a pessoa acreditar que aquilo ali é uma vida real. Aonde que é esse momento? Ou por que vocês acham que existe esse gatilho da pessoa
ter o seu mundo ali simples, onde ela tem que entender que ela tem que batalhar para chegar ali, e ela acha que aquilo ali é que é a realidade dela. Então, o Freud, ele tem um texto que é o Mal-Estar da Civilização, né? Que ele vai dizer que uma das fontes do sofrimento psíquico da gente é lidar com o princípio de realidade, né? Uma coisa é o princípio do prazer, então nosso organismo... Chega mais para frente, pode falar. Nosso organismo, né? Nossa mente, o Freud ele vai elaborar essa teoria de que a gente tende sempre a buscar o conforto, né? A evitar o desprazer. E a gente tem um cotidiano, a realidade que sempre impõe pra gente algo muito diferente do que a gente imagina ou que muitas vezes a gente pensa ou deseja, né? Então é nesse confronto com essa realidade, então é ao perceber que a vida do Instagram não é tão perfeita, né, como se parece, que ela não é tão possível se ter uma vida perfeita como o Instagram promete ou como as redes sociais aparentam ter, que a gente lida com esse sofrimento. E também é uma forma de a gente tentar lidar com o sofrimento cotidiano, né? A ida para as redes sociais pode ser um caminho dessa fuga, né? Evitar esse sofrimento, evitar lidar com esse sofrimento, evitar lidar com essa situação ou com a realidade que muitas vezes nos impõe situações que não são tão agradáveis, tão né? agradáveis assim, né? Então, Andréia, você acha que as pessoas hoje em dia elas começam cada dia mais cedo a desejar o que elas não podem ter? Desejar o que não podem ter. Ou viver essa vida que vocês mostram. Também, né? Eu acho que tem um apelo, assim, a mídia, a própria rede social, ela é muito apelativa. E principalmente depois da pandemia e para o público mais jovem teve um efeito também muito grande, inclusive com aspectos também na saúde mental. A gente passou 2 anos aí realmente sem poder acessar a rua, sem poder acessar outros meios de socialização que não fossem mediados aí pela internet. Então tem um efeito aí também que é importante pensar, né? O que foi produzido depois, como é que fica esse uso, esse acesso à rede social depois desse mundo pandêmico, que eu acho que tem um impacto muito grande, principalmente na saúde mental, mais das crianças, dos jovens, dessa galera que pegou ali numa fase mais delicada esse período de transição da pandemia, né, para o retorno dessa socialização mais possível. A pandemia deixou muita sequela nas pessoas? Muita sequela. Muita sequela. As pessoas, elas ainda hoje, né, refletem sobretudo nas relações interpessoais, né? Então, um casal que mal se via começa a sofrer, como eles nomeiam lá no consultório, de excesso de presença. Então, de repente... excesso de presença é ótimo. Eu escuto muito isso, assim. Então, as relações, elas começam a ser revistas, né? Quando você passa a ter um excesso de convívio com o outro, né? Se ali você saía de manhã e só ia ver de noite, agora você vai ter que lidar com os hábitos, com os vícios, com as chateações, com o mal-estar. E aí, isso afetou muito. E aí, mãe que não conhecia filho, filho que não conhecia pai, irmãos que não se conheciam, as pessoas não se conheciam tanto, né? E os casais, muita gente se separou, muito casal entrou em crise, e sempre usando esse, né, significante de excesso, né? O excesso de presença. O que a gente pensou que pudesse, né, unir, na realidade, afastou. Que coisa, né? Então, vocês acham que hoje, pós-pandemia, esse afastamento voltou ou se criou um novo modo de viver? Não tão longe, mas também não tão perto para não ter o excesso de presença. Pelo que vocês atendem, pelas pessoas que vão procurar vocês, no caso. Olha, os casais, vários separaram, né? Então, eu tenho várias pessoas que separaram na pandemia por conta desse excesso de presença mesmo. E os que estão juntos estão se reformulando aí também, né? E acho que quando a gente sai da pandemia, muita coisa aparece nova. Então, as relações, por exemplo, agora é muito comum a discussão da não monogamia. E aí os casais, né, vão pensando sobre isso. Eu acho que a forma de se relacionar, pelo menos na minha clínica, que é uma clínica que tem um recorte de pessoas jovens, ela modifica muito, não volta ao que era antes, sabe? Existe uma maneira de se pensar uma relação por um outro caminho. Então, acho que, pela minha experiência, no meu consultório, eu percebo que as relações não são mais as mesmas. Quando você fala de não monogamia, a gente vem pensando em assuntos bem discutidos hoje em dia, que é a questão da liberdade.
todo mundo quer muita liberdade, mas uma coisa que se percebe é que a grande maioria das pessoas não sabe tratar com essa liberdade. Se vê muitas questões, eu quero sair com o que eu quiser, quero voltar a hora que eu quiser, quero fazer o que eu quiser. E você vê que a questão da saúde mental, né, 1 em cada 8 pessoas tem problemas sérios em relação a isso. Não é um número pequeno, né? Como você me falou, é uma quantidade grande de pessoas. E a tal liberdade não devia ter melhorado isso. O que deu errado na liberdade? Eu costumo falar, né, que é uma liberdade meio de conveniência, né? Porque, assim, uma coisa que eu escuto muito lá também, eu sempre debato, né, nos corredores lá da clínica, é que, assim, a relação não monogâmica. E aí tem um casal, uma das partes faz uso, transa com várias pessoas e vive a não monogamia de maneira física mesmo, né? Nos encontros de corpo. E tá tudo certo, não tem nenhum problema. Aí o outro que não se relaciona com ninguém, mas que tem ali uma pessoa que fica conversando no Instagram e troca ideia e, enfim... Tem um vínculo emocional. Grande ciúme. E aí uma grande confusão, né? Então, que não monogamia é essa? Os acordos também, né? Você não pode se apegar. Então, como é que você pode assegurar para o outro que você não vai se apegar, que você não vai se apaixonar? Então, na realidade, eu acho que ainda não estamos prontos para uma não monogamia de fato efetiva, no que se pensa de uma maneira mais radical, né? Porque é isso, tem muito... Os acordos, eles são frágeis, porque tudo, quando entra o afeto, quando entra o amor, todo mundo é monogâmico. Acho que muitas vezes essa ideia de liberdade, né, acaba criando uma ideia de não consequência, né? É como se não houvesse consequência sobre aquilo que a gente faz. E eu acho que, e a gente talvez pense, eu acho que essa liberdade também ela é uma liberdade ideal, porque o que a gente vê, na verdade, que a gente é cada vez menos livre, porque a gente vive em sociedade, a gente vive, né, com relações, então, como o Bila falou, tem os acordos, a gente não pode fazer tudo o que quer, todo tempo, a toda hora, da forma que quer. Tudo tem consequência, toda escolha tem consequência. O que eu acho que acontece muito hoje é que nunca a gente teve tanta escolha, e aí a gente não sabe lidar com isso, porque toda escolha implica perder alguma coisa, implica uma consequência. É colocado pra gente que tudo é possível hoje em dia, né? Isso é vendido, inclusive é colocado enquanto um lugar de desejo também, né? Se deseja ter essa liberdade, que na verdade, quando a gente depara ali com o que não é possível, a gente diz, a frustração e o sofrimento vem. É bem aquele negócio da Nike, né? Apenas faça. Just do it, né? É por aí. Porque o fazer vai trazer uma consequência, né? E nem sempre as pessoas têm um preparo mental e psicológico para aguentar a consequência daquilo, né? E eu acho que é importante isso que Bila traz, porque quando a gente coloca no campo do ideal, né? Então, por exemplo, assim, se a monogamia, a poligamia, né, é um ideal, aí a gente coloca num lugar muito problemático, porque tudo aquilo que está posto na ideia não se concretiza na realidade, né? O ideal ele não se alcança, é algo que está no campo da ideia, do campo da idealização. Então, a vida a gente sabe que não é assim. Quando coloca em prática é um pouquinho diferente do que estava se imaginando. Na prática, a teoria é outra, né? Entendi. E tem a questão também que essa liberdade ela é exposta para todos os campos sociais, né? Todos os nichos da sociedade são expostos a isso. Mas nem todos os nichos da sociedade têm capacidade financeira ou mesmo emocional ou acadêmica de procurar ajuda caso isso venha trazer algum problema. Essa questão da saúde pública não atender à saúde mental, como é que está isso hoje em dia? Esse é um dos nós, inclusive a OMS, né? Ela tem apontado recentemente. Tem um relatório que foi publicado, um relatório global sobre saúde mental, onde ela faz uma série de previsões e de indicações para 2013 a 2030, né? Só que o que acontece é que quando a gente percebe, na realidade, os governos não investem... Não tem investimento. Nem cerca de 2% daquilo que arrecada em saúde mental. Então, se você for perceber, um país como o Brasil, por exemplo, investir 2%, menos às vezes de 2%, em saúde mental, a gente vê que isso tem consequências, né, na vida das pessoas.
Não tem ajuda de forma alguma ou tem pouquíssima ajuda? Nós temos uma rede, né? Existe a rede de atenção psicossocial, que ela é a rede responsável por prestar os cuidados de saúde mental à população brasileira, que são compostos pelos CAPs, né, pelos ambulatórios de saúde mental, a atenção básica, também os postos de saúde fazem parte, e esses serviços eles são responsáveis por prestar essa assistência. Só que a nossa realidade hoje, se a gente for pensar no Brasil, ela ainda é muito incipiente. A gente precisa, na verdade, ampliar mais essa rede de cuidado, ampliar mais essa oferta de cuidado, né? Porque isso deve ser um prognóstico que a pessoa precisa começar a tratar quando ainda é uma ansiedade, ou eu estou errada? Ou isso se desenvolve, piora ou mantém a ansiedade, ou quem é deprimido já começa com a depressão, porque também é outra questão que as pessoas não conseguem entender muito bem, porque não são profissionais do assunto. A depressão, por exemplo, aconteceram 2 casos recentemente, assim, na minha convivência, que eu nunca ia imaginar que a pessoa estava com depressão. Nunca. Não tinha, assim, meia hora eu tinha conversado com a pessoa, ela estava alegre, sorrindo, tirando foto, e daí a pouco me apareceu um papel dizendo que ela estava deprimida. Como saber, né? Qual é a linha fina disso que a política pública precisa mostrar para todas as pessoas que existe sim esse tipo de coisa, existe sim esse tipo de caso? É importante primeiro dizer, né, que a nossa vida ela é complexa, ela é rica, né, e a gente sempre vai viver aí situações adversas, diversos sentimentos, né, a gente nunca vai estar 100% o tempo todo, né, existe ninguém que seja 100% feliz, nem seja 100% deprimido. No mundo de hoje, conviver com algum tipo de ansiedade é mais do que normal. É mais do que normal. Quem não tem é que está com algum problema. Fora da realidade. Agora a gente precisa denotar e pensar que é quando essa ansiedade ela começa a trazer alguns prejuízos. Então tem uma escala realmente. Existe uma escala nisso. Não é uma escala, é a partir do momento que começa a prejudicar a qualidade de vida daquele sujeito. Né? Então, tem uma ansiedade que é aceitável e que faz parte, né? Que todo mundo tem, uma ansiedade nossa de cada dia. Agora, chega um momento que a ansiedade, em alguns casos, ela passa a atrapalhar a rotina, ela passa a causar muita angústia, a paralisar aquele sujeito. Então, essa é uma ansiedade que ela precisa ser vista de uma outra maneira, né? Tem que ter também cuidado para a gente não banalizar toda a ansiedade, né? Se a gente pega toda pessoa que tem um episódio de ansiedade ou que tem algumas ansiedades dentro do esperado e a gente encaminha para a psiquiatria e medica, vai estar todo mundo tomando ansiolítico, né? Então também só que tem uma urgência também, ninguém mais quer sentir mal-estar. Então, essa para mim é uma grande questão que a gente tem que pensar. Então, eu senti um mal-estar, eu quero um Rivotril. Então, isso é um perigo. Isso é um perigo, né? Isso acontece muito? Isso acontece muito, porque as pessoas elas têm pressa para tudo. Ninguém mais quer lidar com a dor, com a falta, com nada. A pessoa quer a plenitude, coisa que não existe, né? Plenitude. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, e lá na clínica a gente tem esse cuidado, né? De qual é o limite disso aqui, né? Porque senão vai todo mundo para o psiquiatra e vai sair com um remédio, pelo menos um remédio. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao encaminhar um paciente que se diz em ansiedade para um serviço de psiquiatria, para que não receba um diagnóstico e atrapalhe depois a vida. Agora, também não podemos banalizar. Né? Eu acho que se aquela pessoa está ali se queixando, que ela está ansiosa, a gente fazer uma escuta atenta, entender até que ponto aquela ansiedade não está prejudicando aquele sujeito a ponto de comprometer a sua rotina, a sua vida, a sua saúde mental, e aí fazer um encaminhamento. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, ansioso, todo mundo está. E procura, é impressionante, né? Aí procura para um psicólogo, é uma coisa surreal. Não tem uma semana que eu não receba pelo menos 5 pedidos de atendimento. Sendo que a sua agenda já está lotada. Minha agenda está há muito tempo. Lá a gente tem uma clínica que de um lado fica eu e minhas 3 sócias, e do outro a gente subloca. Então a gente tem hoje um total de uns 20, são 26
profissionais de saúde mental lá, 2 médicos, os demais psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas. E tem procura, a gente vai, né? Dali a gente vai encaminhando e sempre tem procura. Aí não tem assim, não, idade não. Tem gente de 2 anos que a família já procura. Sério? 2? 2 anos. Baseado em quê que uma criança de 2 anos pode ter uma avaliação desse porte? Qual é a expressão que essa criança tem para... Ela é agressiva ou... Me dá um exemplo que eu não consigo Ansiosa, por compreender. exemplo, né? Ansiosa. Tem muito o diagnóstico hoje também que vem às vezes da escola, de TDAH ou de suspeita de autismo, que acho que é outro ponto que a gente pode estar falando também, que é essa difusão dos diagnósticos, porque geralmente essas pessoas também já chegam na clínica se etiquetando, se rotulando de algum desses De diagnósticos. alguma forma, elas mesmas já se definiram chegam como se isso ou como definindo. aquilo. Já chego com o diagnóstico pronto. Eu vim aqui porque eu tenho TDAH. Ou a mãe da criança já diz que a criança tem TDAH Isso. e que ela não fica sossegada e tem que dar um calmantezinho para ela. Isso. Tem muito isso, né? É realmente algo assim também preocupante diante desse alarde assim dos diagnósticos. Porque toda criança é elétrica, né? É o que se espera que uma criança seja. Uma criança não... Naturalmente, ela é um ser mais agitado do que qualquer é uma adulto. sociedade hiperconectada que gera, né, hiperatividade, porque o tempo todo a gente está conectado, a gente vai dormir com o celular na mão, acorda com o celular na mão, o tempo todo bombardeado de um monte de informação. E aí, quando está nesse lugar, é hiperativo. Se vai para um outro lugar, é autismo, porque não consegue se conectar com essa bombardeio de informação. Então, sim, né, são questões que estão aí, mas, assim, também tem uma banalização, assim, desses diagnósticos chegando. E essas crianças, elas respondem bem a esse tipo de abordagem dos profissionais de saúde mental? Respondem, né? São profissionais também instrumentalizados para lidar com a infância, lidar com atendimento infantil, então utilizam da brincadeira, do brinquedo, como forma de interpretação e até mesmo de aproximação e vinculação com os sujeitos ali no início. Quer dizer, a criança com 2 anos já começa a receber algum tratamento, com 7 anos ela já é paciente profissional, 5 anos. É mais ou menos. É. Com 15 ela já está praticamente... já pode atender. Na realidade, assim, também, os pais, eles procuram muito, né? Tem muita procura mesmo, cada vez as crianças mais novas, mas também manter um atendimento com criança é mais difícil, porque os próprios pais, eles chegam a hora que eles param de levar, ou quando eles são convocados, né? Que muitas vezes quem precisa fazer análise não é a criança. É o pai ou a mãe, né? Essa era uma questão que eu ia perguntar aqui diante do que a Andrea colocou, né? Será que esses pais deles não estão precisando mais do que as próprias crianças, né? Muitas vezes quando a gente convoca os pais, eles dão para trás, né? Porque eles entendem que não é sobre eles. Então, assim... Ou talvez porque eles não queiram assumir que é sobre eles e eles não vão colocar a culpa em alguém ali. Como ele não vai saber se defender mesmo, é ele que vai. A adesão para atendimento com criança é muito mais difícil. Não é tanto quanto para adulto. Existe alta? Existe alta? Eu nunca vi alguém. Eu tive alta do meu psicanalista, do meu psicólogo. Nunca vi. A alta você que se dá, na realidade. Né? Psicanálise, a alta vai... se você não desejar mais, você vai finalizar e tá tudo certo. E quando não tem demanda mesmo, né? A gente às vezes... convoca a pensar, será mesmo? Tem muita gente que chega no analista também pelo outro, né? Meu namorado falou que eu vou no psicólogo, ele termina comigo. Aí, obviamente, você nem vai atender a pessoa nessa, né? Porque você vai dizer a ela que análise é sobre desejo, seu desejo de fazer análise, e aí você convoca a pensar. Entendi. Mas deve ser uma conexão difícil de fazer essa, de saber se a pessoa é ou se ela não é, ou se ela está indicada por alguém, ou se ela foi induzida por alguém. Vocês têm essa peneira? Eles falam. Não é porque precisa, é porque alguém disse que era bom. Tem É igual tomar remédio, né? A minha amiga tomou um remédio, ótimo, vou tomar também. Não é nem só que é bom, tem gente que a pessoa condiciona mesmo. É muito comum você ouvir namorado ou namorada chegar lá e falar, minha namorada disse pra eu procurar você, porque senão eu vou terminar o namoro. Porque, enfim...
E aí você ouve isso muito, muito, muito. De gente que fala, então assim, eu tô aqui, o que é que isso te faz procurar uma análise? Não sei, mas minha amiga disse que aqui é bom. Você não quer fazer análise, né? Não, Aí a não gente quero. também explica um pouco o que é a análise, fala sobre o desejo e convoca a pensar se é isso mesmo que quer, né? Pra poder também Deixa eu não... falar de um tema aqui, que é o tema que dizem que é o mal do século, a depressão. A depressão, como eu tinha falado com vocês antes, ela é uma linha muito fina, né? As pessoas saberem até onde vai, até onde não vai, o que é, o que deixa de ser. Como profissionais, como vocês definiriam isso? Essa coisa tão leve e ao mesmo tempo tão pesada na vida das pessoas e nos acontecimentos de hoje em dia. Porque hoje em dia é normal você falar, ah, não foi porque está deprimido, ah, não fez porque está deprimido, ah, largou porque está deprimido. Como é essa definição da questão depressão, falando de fatos assim sérios e reais, né? Porque a gente fica meio sem saber até onde é real, até onde não é real. Isso também é uma questão que as pessoas perguntam muito nas demandas que a gente vê no jornalismo, sabe? O que é a depressão de forma concreta? Bom, eu acho que a gente tem que primeiro diferenciar, né? Como a gente falou da ansiedade, né? Diferenciar tristeza do que é depressão, né? Certo. Evidentemente, todos nós vamos sentir também tristeza em momentos da nossa vida, assim como vamos sentir alegria, né? A depressão, ela vamos dizer, seria a permanência desse estado, né? Por mais um tempo do que o necessário para essa pessoa lidar com essa tristeza. Então é uma tristeza que vai permanecendo, onde o sujeito ele de fato vai começando a ter alguns prejuízos na sua vida, né? Isolamento, dificuldade no sono, apatia, falta de apetite. Então tem alguns sintomas que vão indicando aí. Importante também dizer que a depressão é um diagnóstico da psiquiatria, né? É um diagnóstico que está aí dentro do campo dos transtornos de humor. Sim, tem um né? CID, né? Isso. Eu não me recordo agora. Acho que é 62. E aí você tem esses sintomas que estão indicando aí que é algo maior do que uma tristeza. Como é que pode ser causada a depressão, né? A depressão pode ser vivenciada por vários motivos também, né? Desde a perda de um ente querido, de um familiar, alguma situação difícil. Como eu falei no início, assim, a saúde mental ela é multifatorial. Então a nossa vida ela tem muitas questões que a gente precisa lidar. Então, se a pessoa de repente fica desempregada, se a pessoa ela vivencia um momento de uma separação, né? Isso pode influenciar, sim, no desenvolvimento de uma depressão. Mas é evidente diferenciar a tristeza, o luto também, que é importante falar, né? Porque todos nós temos um momento de luto quando passamos por alguma perda. E aí não necessariamente de uma morte, né? Existem vários tipos de luto. Vários né? tipos de luto. Término de relação. Término de relação, perdeu o emprego, um familiar que, de repente, muito querido, que viajou, né? Que se distanciou. Então, é importante a gente ter muito cuidado, porque hoje a gente vê também uma epidemia de diagnósticos. Né? Então as pessoas muito rapidamente, de uma forma muito precoce, acabam se autodiagnosticando. Como a Andrea disse, já chega com o diagnóstico pronto. Isso, já chega com o diagnóstico pronto. E a depressão, acho que a gente precisa também encarar como um sinal de um mal-estar, né? Então é algo que está sinalizando aí que precisa ser trabalhado, que precisa ser cuidado, e que esse sujeito precisa de um acompanhamento profissional. Então, quando o sujeito ele começa a apresentar, né, esses sintomas que eu falei, falta de apetite, alteração do sono, apatia, então a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, não consegue levantar, ou a alteração do sono pode ser a falta de sono ou o excesso de sono também, que caracteriza a depressão, a dificuldade de ter interesse na vida, o isolamento social. Então essas, de fato, evidentemente, a pessoa que está deprimida, ela sente essas coisas. Isso independente da faixa etária. Veja, na infância eu acho que é mais delicado de a gente poder diagnosticar, né? Digamos que isso na parte adulta, né? Jovem adulto, seriam os sintomas mais comuns que a gente conta presente, né? O que acontece com o jovem, eu acho que é a questão da automutilação, né? Essa é uma outra questão. A questão da automutilação. É compreensível que alguém queira se machucar
Porque o que eu já ouvi, né? A gente, jornalismo, a gente escuta muita coisa. Quer aparecer, quer chamar a atenção da mãe, quer chamar a atenção do pai, quer chamar a atenção dos amigos, não está sendo aceito na escola e quer chamar a atenção de alguma forma. Como é essa questão da pessoa se punir, se cortando, para se sentir digna de alguma coisa? Seria isso? Às vezes tem uma implicação ali que é inclusive para aliviar uma dor que é mais psíquica, né? Então, se faz uma lesão no corpo, se traz para o corpo... Para a dor física ser maior do que a dor mental. Mais ou menos por aí, para poder, de fato, colocar no corpo ali algo que não consegue dar conta da experiência. Então, é algo que vai mais ou menos por aí. E qual seria o start disso, o gatilho? Existe algum... que vocês já estudaram, existe algum gatilho, algum momento que a pessoa chegue a esse ponto? Ou isso hoje em dia já é uma coisa mais normal do que a gente pensa? Geralmente está implicado com algum tipo de sofrimento, como Edmundo pontuou sobre a depressão, alguns casos de ansiedade, enfim, não necessariamente tem esse diagnóstico, mas pode vir também com um diagnóstico colado com algumas questões daí. É algo que a gente vê mais na adolescência, inclusive, né? Tem muito isso, assim. Quando você fala sobre chamar a atenção dos pais, chamar a atenção da mãe, eu acho interessante pontuar isso, porque, de todo modo, tem um apelo aí, né? Tem um apelo dirigido ao outro, de um sofrimento, mas não é nesse lugar de chamar a atenção. Eu tô causando isso aqui para você, né? Olhar para mim. É algo mais no sentido de inconsciente, tem algo implicado nisso aí, mas porque às vezes é colocado como se fosse... Por isso não merece atenção, por isso o sujeito não está sofrendo de fato, por isso não precisa de uma orientação ou de um encaminhamento para um serviço médico, uma psicoterapia, uma análise, enfim. Tem esse ponto aí, eu não entendo que vai para esse viés de chamar atenção por esse lugar. Tem sim um apelo, mas tem um apelo ali dirigido a outro de um lugar de sofrimento, que precisa de um cuidado. Quando você fala de sofrimento... É um sofrimento real. Hoje em dia vocês veem, de alguma forma, um sofrimento trazido por aquele mundo imaginário que nós falamos lá no começo, das redes sociais, onde essas pessoas, por algum motivo ou por alguma privação, não podem estar. Porque o que é real e o que é imaginário também, né? Nesse lugar da rede social, acho que fica muito tênue. Porque, de fato, a rede social hoje é um meio de socialização, é um meio que as pessoas estão, e não tem como, estou saindo daqui, estou indo para a vida real. As coisas vão realmente ali se complexificando mesmo. O importante é que esse sujeito toma como realidade para ele, entende? E que esse sofrimento é real para aquele sujeito que está nessa condição. O Lacan, ele tem uma fala que a verdade tem estrutura de ficção, né? Então a nossa história, a nossa vida, o nosso sofrimento tem a ver com como forma a gente elabora ele, ficciona ele. Então, para aquele sujeito, é real, existe sofrimento. Que esse é um ponto legal de vocês falarem, porque também é uma questão dos pais, né? Às vezes o pai fala, pô, mas você não pode ter isso, mas na cabeça da pessoa, que é outra cabeça, que é outro mundo, eu acho que aí entra o que você está explicando, né? A verdade dele é outra. É real, o sofrimento é grande, e esse é o recurso que esse sujeito muitas vezes encontra para lidar com isso. Então, acho que o André traz é muito pertinente, assim, não pode ser subestimado. A falta, o excesso de liberdade dos jovens também ajuda nisso? Acho que é muito não, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de saúde mental de pessoas, porque não tem uma resposta única, né? Tem, dentro disso tudo, cada um sente de um jeito, cada um recebe de um jeito, ele sofre, produz sintomas de um jeito, né? Então é muito particular isso. Essa coisa mesmo que a André estava falando dos pais, às vezes tem casos que é um pedido de socorro mesmo, né? É um miole, não no sentido de quero te chamar sua atenção puramente, é que eu quero pedir socorro, existir. Né? Então é muito como cada um vai falar. Em psicanálise é muito difícil a gente falar de um caso, uma coisa mais geral, porque é muito no singular. A gente trabalha muito com a ideia da singularidade, é no 1 a 1 mesmo, né? Onde vai acontecer. Aí talvez a gente pensando aqui nos casos que a gente atenda, a gente pode, né, trazer, mas mesmo nos casos adolescentes, a gente está agora fazendo um grupo de discussão de adolescência, e a gente estava falando, né?
eu atendo adolescente, André atende adolescente e as outras 3 colegas me atendem. E como cada adolescente desse está vivendo a adolescência de uma maneira tão diferente, né? Tem uns que se isolam, tem uns que estão transando em série, tem uns que bebem, tem uns que não conseguem sair de casa. Então, eu acho que é muito no 1 a 1 mesmo. Não me sinto muito... Não tem uma receita de bolo Não ali, olha, tem. sua massa Não. é essa, vamos colocar isso aqui, tá tudo certo. Mesmo, né, 2 irmãos gêmeos, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, São cada um vai extremamente diferentes, né? sentir de uma maneira muito diferente do outro, né? Porque o que te afeta não é o que me afeta. Às vezes eu posso fazer aqui uma coisa com vocês todos, e você ficar muito triste comigo, muito afetada, a André achar muito engraçado e a Edmundo achar que eu sou maluca. Então, cada um vai sentir a partir dos seus sintomas, de sua história de vida, do que acontece, cada qual vai sentir de uma maneira muito Mas tem um particular. fio comum nisso tudo, nesse comportamento, que os pais possam olhar e falar, poxa, talvez esteja escutando a Andréia, você, o Edmundo falarem aqui, e falar, meu filho faz isso. Eu preciso olhar para ele de uma forma mais cuidadosa, porque eu percebo que ele tem esta questão aqui que eu ouvi os profissionais falando. Existe um fio? Tem algumas coisas, né? A interação social. Você vê um jovem adolescente que não quer sair, que não tem amigos, acho que é um ponto. Está muito isolado também, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma diferença, assim, né? Porque senão a gente acaba também responsabilizando muito aquele sujeito individualmente. Então a gente precisa também, quando lida com essas situações, compreender esse contexto familiar, compreender quem é essa família, quem é esse sujeito, né? Então fazer essa análise, ela é muito delicada, assim, como o Bila falou, é do 1 a 1. Agora, evidentemente, que, por exemplo, se um jovem está apresentando uma questão como essa, né, que é a autoescarificação, que é esse se machucar, isso é um sinal, né? Se você percebe, porque tem crianças, tem adolescentes que vão ser mais introvertidos, tem adolescentes que vão ser mais extrovertidos, né? Mas se você percebe uma alteração de comportamento do seu filho naquele momento, né? Aquele sujeito que ele era extrovertido e de repente ele fica introvertido, talvez isso pode ser um sinal para que se busque um diálogo, não necessariamente um sinal de um transtorno mental ou de um sofrimento mental, mas de alguma condição que precisa ser escutada por esse sujeito, né? Porque o que se percebe hoje em dia também é que os adolescentes, eles se auto-isolam, né? Não querem que o pai e a mãe entrem no quarto, não querem que o pai e a mãe vejam como é que é o corpo deles. E esse distanciamento talvez seja a grande dificuldade da qual eu falei, pô, tem um pai e uma mãe ouvindo isso aqui e de repente ele não percebeu que o filho dele está se cortando porque ele não tem contato. Ele não tem proximidade com o filho para perceber esse tipo de coisa. Poxa, mas aí também é para se pensar nessa relação, né? Porque tem que ter o respeito, o limite daquele adolescente, daquela criança, daquele jovem, mas tem um limite aí também nisso, né? Você não vai acessar, você não vai poder mais estar perto porque seu filho quer ficar trancado no quarto. Acho também que tem que, né, entender que não dá para poder ser tudo como ele quer, né? Eu agora quero me isolar porque eu sou adolescente e ninguém me acessa. Não. Você vive numa casa, numa família, com outras pessoas, né? Tem que fazer algumas convocações também. Eu acho que falta muita convocação dos familiares, sabe? Ele é assim, tá bom, ele é assim. Aí depois que estoura uma bomba, quer mudar, e quer cuidar, e quer super olhar. Então, eu acho que vale a pena estar perto, dando uma olhada, tentando acessar um pouco. Agora, eu acho que o grande ponto é a mudança de comportamento. Você tem uma pessoa que ela se comporta de um modo, e de repente ela começa a mostrar uma diferença no modo que ela se apresenta, é bom ligar o alerta, né? A coisa mesmo Da mutilação. É um adolescente que está no maior calor de Salvador, ele está o tempo todo de manga. Isso é legal de falar. Ele está escondendo alguma coisa, então é bom dar uma olhada, né? Geralmente, quando eles se cortam aqui, eles não usam manga roupa curta. Né? Quando se cortam na perna, só usam calça, né? Então tem alguns sinais assim que dá para poder ver no comportamento mesmo do filho, né? Sua filha só vivia de cropped, de repente ela tá de blusão. Dá uma olhada. Essas dicas é que são interessantes para as pessoas perceberem isso, né? E a questão que você falou da convivência,
Até onde a liberdade também, voltamos a tal liberdade, né? Porque o pai e a mãe hoje em dia, eles têm restrições. Eu não sei esse tipo de convivência, mas eu não tive nenhum problema, eu não tinha restrições. Eu acho que a maioria daqui também não tinha essa tal liberdade. É uma mudança muito grande de comportamento de 20 anos para cá. E isso afeta muito a forma como as pessoas crescem. E como sofrem, né? A sociedade, ela produz também o sofrimento de acordo com sua época. Acho que essa falta de limite, acho que para mim o grande problema da atualidade é a falta de limite, sabe? Porque a pessoa precisa de referência. Quando você é criança, quando você é adolescente, você não sabe seu limite. Então, se seus pais, né, deixa ser livre, faz do seu jeito, ele não sabe qual é o jeito de Alguém fazer. tem que te dizer até onde pode ir, né? Uhum. É claro que você vai experimentar da sua forma, mas tem que ter algo que balize a vida daquele sujeito, né? Como é que você tem 10 anos, 11, 13, 16, você é livre? Livre como? Né? A criança, o adolescente, ele precisa de limite para poder ele se organizar. Uhum. E quando o Bila fala de referência, e você pontuou sobre essa questão da mudança dos tempos, me faz pensar também um pouco desse processo da falta de referência, como a gente vai perdendo também esse senso de comunidade, dessa troca mais comunitária, dessa troca com essa família mais extensa. O que eu tenho escutado e visto hoje é cada vez mais experiência muito ali naquele núcleozinho, naquela experiência nuclear, né? Então, fica algo aí também dessas outras referências, dessa possibilidade de criar laço com... E, inclusive, identificações com outras pessoas também, que não só... Essa nova estrutura familiar e essa liberdade em excesso, talvez a falta de limites, está criando, então, um paradigma novo para mais estudos a respeito do que pode trazer lá na frente esse tipo de comportamento na questão da saúde mental. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição importante, assim. Eu acho que a gente vive esse momento. Também a gente tem uma reflexão, né, para não dizer que tudo era bom antes e agora ficou tudo ruim, né? Eu acho que é importante também fazer essa reflexão que houveram mudanças sociais também que são positivas nesse momento que a gente está vivendo. Mas a gente olha, e eu acho que isso tem sido, inclusive, essa contemporaneidade tem sido muito estudada e muito atenta, né, porque ela traz muitas transformações, né? E aí a gente sabe como é que vai lidar o sujeito com isso, a gente entender como é que ele vai lidar com isso. É importante a gente estar atento, né? Até o formato da família, né? É. Brasileira, ela muda muito, porque hoje as mães trabalham tanto quanto os pais, as mães saem de manhã e voltam à noite também, não estão ali mais, né, naquela posição que ficavam antes. Hoje os casais se separam, hoje tem outras formulações de família também, né? Então é uma mudança que traz várias consequências, né? Muitas positivas, outras que a gente ainda vai ver o que, é que vai acontecer. Mas o formato familiar, ele passa por uma alteração, né? Acho que a liberdade da mulher, o empoderamento feminino também, né? Faz com que as famílias elas tenham uma outra cara, né? Antes tinha aquelas mulheres muito disponíveis, ficavam ali cuidando dos filhos, né? Antigamente você tinha babá e a mãe o tempo todo ali, e hoje não, hoje os meninos ficam na escola mais tempo, vão para a escola mais cedo, né? Antigamente você ia para a escola com 3, 4 anos. Agora a criança faz 1 ano e está na escola. Então, tem muita coisa que muda e como muda, tem muita coisa positiva, mas também tem consequências, né? Não passa batido, né? Toda essa mudança que a gente está passando Não é sem tem consequência, uma né? série de consequências. Não, e eu acho que é cobrança também, né? Hoje em dia se cobra muito mais de todo mundo o tempo todo, de comportamento, até a forma de se expressar. De repente, essa questão das cobranças pode ser que tenha algum vínculo com o que vocês estão falando também. Eu acho que a gente vive um tempo mais difícil, assim, muito mais acelerada, né? A nossa percepção de tempo e de exigência também mudou bastante, né? E as crianças estão mais informadas. Eu lembro quando eu estava na faculdade ainda, no serviço escola, que eu atendia criança que era encaminhada pela escola. E aí, um dado que eu acho interessante é que só ia menino. Atendia, assim, tipo assim, 36
Era um grupo, eu tinha 36, só tinha uma menina, 35 meninos. Mas por quê? As escolas encaminham os meninos, por que os meninos são Mais encaminhados pela levados. escola e são hiperativos e TDAH? Porque eles eram pelo menos, né, mais levados, eles eram mais, os meninos, né, enfim, eram mais agitados, vamos dizer assim, e aí com isso eles eram mais patologizados também. E aí um dia o menino chega para mim e fala assim: minha mãe chegou para mim e brigou comigo lá na rua, na praça onde a gente mora. E aí eu falei para ela: olha, se você gritar comigo aqui ou você me bater, tá todo mundo vendo e você vai ser presa. Então, as crianças já têm umas informações. Antigamente, se você falasse para sua mãe, você vai ser presa, você bater, você ia tomar porrada. A baiana voava. O que era super errado. Então, é muito bacana que acabou essa forma de educação, né, que partia para uma surra, para uma violência e tudo. Mas, de algumas maneiras, as crianças têm hoje acesso a algumas informações. Então, elas... Eu via muito isso nesse serviço de escola, de não brigue comigo que eu vou falar pro conselho tutelar. Você sabia que era conselho tutelar quando você tinha 6 anos? Imagina. Porque eu não sabia. Sabia colar chiclete na cabeça da colega. A gente Serve. não sabia o que era isso. Serve comer terra? Serve. Os meninos, tudo assim, ó. Esse menino que eu atendia, eles tinham de 6 a 8 anos. Eles sabiam tudo. O que era conselho tutelar, o que era Meu Deus. Ministério Público. Então, assim, a informação que isso também vem da tecnologia, né? Você hoje tem acesso a tudo. Você pega um celular, você pode saber o que você quiser. Antigamente a gente tinha que ir para enciclopédia, que nem tudo tinha. Porque não era atualizado igual o Google, né? Então, acho também que acaba que... É isso, a lei, ela tá frágil. Ela cai. Ela tá frágil, cai e coloca a cabeça das pessoas no meio desse turbilhão que acaba levando para esse processo de tantas pessoas precisarem de tanto auxílio e às vezes não terem como ter esse auxílio. Então, na verdade, é um caldeirão de informações e de mudanças e de tudo que os governos de forma geral, né, governo federal, estadual, prefeitura, não se prepararam para dar esse tipo de suporte para a população. Então, você vê muitas pessoas com muitos problemas sem a menor condição de auxílio. Seria por isso. Acho que a gente carece aumentar ainda o investimento em saúde mental, né? A gente carece de mais serviço, a gente carece de um maior investimento na rede, né? De maior difusão de informação também, que eu acho que, por isso que é importante, né? Um podcast como esse, assim, de a gente poder estar conversando sobre esse tema. Então, é importante, sim. Eu acho que a gente precisa fazer uma séria reflexão sobre o modo que a gente tem tratado a saúde mental e quanto a gente tem investido em saúde mental a nível estadual, federal, municipal, né? Carece ainda, as pessoas estão precisando. É muito comum os relatos e, assim, diversas classes e diversas, né, idades, a gente tem percebido, assim, que a nossa população está em sofrimento mesmo. E psicologia tem mais carência ainda, né? Porque psiquiatria você não encontra um serviço ou outro, tem alguns ambulatórios. Mas psicologia, lá na clínica mesmo, que a gente trabalha também com valor social, não tem noção. Não tem espaço para tanta gente. Não tem noção, é muita procura, porque as pessoas sabem que lá tem esse... A gente, na realidade, não é bem valor social, a gente vai atender seguindo a lógica de cada qual paga o quanto pode pagar. Né? E aí é uma maneira da gente fazer uma psicologia mais inclusiva para todos e tal. Então, e aí isso acaba que um fala para o outro, e a gente é muito jovem, muita procura. E ainda assim tem gente que paga R$200 por mês para um analista, que é muito dinheiro para essa pessoa. Com certeza. Se tivesse um serviço público, seria o ideal. Mas a gente não tem como encaminhar. E a gente acaba que o quê? A gente acolhe. E a gente acolhe, tá todo mundo trabalhando loucamente, 10, 12 horas por dia, para dar conta. E aí vocês também vão precisar de auxílio, né? Porque eu vou te dizer, ficar ouvindo o BO dos outros o dia inteiro e de noite deitar e dormir não deve ser tão simples assim. É por isso que a gente faz análise também. Aqui o auxílio rola também, viu? Senão não dá. E aí rola não só auxílio, a gente, né, faz uma rede de troca, de bate-papo, de discussão de caso, para ficar mais suportável também. Tem hora que precisa parar? Vocês têm hora que fala assim, ai, tempo,
Ai, Preciso parar. Tem? Claro. A Analista também tira férias. Muito pouco, né? Porque, e é isso que me chama atenção, né? Eu trabalho em clínica particular própria há 12 anos. Cada ano que passa, minhas férias ficam mais curtas. Porque eu não consigo. E deve ter um monte de pedido de socorro no WhatsApp, não É imagino. isso, eu não consigo mais tirar férias mesmo. As férias passadas mesmo, eu não tive, assim, eu não trabalhei 12 horas por dia com o meu trabalho, mas eu toda semana atendi algumas pessoas, porque a procura era grande mesmo. E as pessoas muito angustiadas. Poxa, vem cá, a Lei 14.831, que é recente, né? A lei institui certificado de empresa promotora da saúde mental. Eu não sei em que isso pode ajudar tecnicamente, mas eu acho que deve ser alguma coisa positiva para os profissionais que atendem esse tipo de problema das pessoas. Ou ainda não foi divulgado nada, vocês ainda não estão a par? Não estou a par, não. Sabendo. Ela fala assim, né? Que pode ajudar a abordar não só a depressão, mas também outras doenças mentais, como ansiedade e síndrome de Burnout, que se intensificam nas empresas. Deve ser algum tipo de selo, né? Sim, é um selo. Porque se você for pensar hoje, tem um dado que as empresas, por conta da questão de saúde mental, têm vivido um índice de absenteísmo muito grande. O que é absenteísmo? As faltas, as ausências dos profissionais que vêm desenvolvendo problemas de saúde mental. Se não me engano, já chega, por exemplo, o prejuízo em algumas empresas no Brasil ao orçamento do ministério de um ministério. É mesmo? Da saúde não, do Ministério Transporte e Energia, se não me engano. Que não é um ministério pequeno, né? Então, assim, realmente as empresas, elas devem ser nesse sentido. Tem vivido também essa questão com a saúde. Não tem para onde escapar. Eu acho que a gente precisa cuidar da saúde mental. Então, eu acho que é nesse sentido que vem essa lei aí para estimular, de repente, as empresas também a olharem para isso e trabalharem isso, né? Para quem não tem como ter um atendimento com um profissional, teria alguma coisa que as pessoas poderiam fazer com elas mesmas? Que vocês poderiam indicar, assim, relaxar, pensar, meditar, ouvir música, fazer qualquer coisa. É sempre importante. Eu ia perguntar sobre a atividade física. Realmente faz diferença na saúde mental? Totalmente. Mas também não temos um programa de atividade física que seja interessante. A orla, né? Dá para dar uma corrida aí. Não tem também, né? Mas a atividade física, comprovadamente, é um fator que ajuda bastante. Ajuda bastante. E uma coisa que eu costumo receitar muito para as minhas pacientes é forró. É um santo remédio. Elas vão fazer aula de forró e, poxa, quando estão muito ansiosas, com um quadro mais depressivo, aí fazem laço social e saem, tem várias festas e viajam juntos e conhecem pessoas. E sai um pouco do Tinder, né? Vai conhecer pessoas ao vivo, paquerar ao vivo. Ainda tem essa questão dos relacionamentos, né? Que para qualquer um é coisa de pirar. O Tinder, os matches. Pois né? Então, o forró é uma coisa que eu sempre indico, porque realmente eu vejo bons resultados. Elas onde tem o contato mesmo físico, porque primeiro tem o corpo que entra, né? 2 corpos que ficam próximos, e a paquera do olho a olho, porque as pessoas hoje só por aplicativo o tempo todo, né? E às vezes quando conhece é um problema, né? Em 50% dos casos. Geralmente casos de namoro de Tinder, vários dão certo, mas muitas vezes também tem a frustração e muitas vezes fica só no teclando, tem vezes que nunca nem vê. Eu atendo uma menina que ela ficou teclando com a outra menina durante 1 ano e 3 meses. Depois ela descobriu que era um perfil fake. E ela ficou super triste, ela ficou muito em luto, parecia que ela tinha terminado o amor da vida dela. Mas ela ficou 1 ano e 3 meses, só teclando. Mas ela se sentia super se relacionando. Era a namorada dela. Real. Com certeza, real. E oficial. Eu acho que o forró dá a possibilidade. Agora, você perguntar se já foi algum dia na aula de forró? Eu nunca fui. Eu adoro forró. Forró é bom.
forró é bom, eu preciso ensinar meu marido a dançar forró, porque Então, é vai muito lá. bom. Vamos lá. Rola várias. Aqui eles viajam e fazem vários programas bem bacana mesmo. Realmente forró é uma coisa boa, sabia? Era me dizer, eu prescrevo mais do que encaminho para psiquiatra, eu encaminho para forró. Aí a gente tem tanta coisa, tanto viés para falar sobre isso, porque tem a questão das drogas, né? Uhum. Tem a questão do dependente químico também, que acaba desenvolvendo doenças mentais, que as pessoas não sabem se é doença, se é dependência química, se é efeito da droga. Ah, esse cara aqui sabe tudo sobre isso, porque ele trabalha exatamente com isso. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, Sim. assim, aí é um paradigma meu, tá? Uhum. Por que começou? Essa é uma boa pergunta, né? E Né? que... Todo mundo sabe que não deve, porque é 50% de chance de dar bom e 50% de chance de dar ruim. Né? É um risco que se corre grande. Eu sempre falava isso para as minhas amigas de faculdade. Eu falo, você vai fazer, cuidado, que tem 50% de chance de dar errado. E é sempre uma questão que eu acho que a maioria das pessoas, às vezes, não tem a compreensão de entender o drogado, porque ele tem toda uma carga atrás dele que levou ele aquilo, né? Com certeza. Mas é sempre uma pergunta, né? Por que começar? A gente precisa fazer uma distinção aí, né? Existem diversas modalidades de uso, né? A gente tem os usos recreativos, a gente tem os usos enteógenos, né? Os usos religiosos. Tem uma série de modalidades. O que a gente está falando, efetivamente, é que é daquele uso abusivo, né? Que é um uso que se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação exclusiva desse sujeito com essa substância. Né? E a partir disso ele passa a ter diversos prejuízos por conta desse... Causar também diversos prejuízos. Evidentemente, quando a gente trabalha é de 1 a 1. Né? Eu acho que, infelizmente, uma coisa que atrapalha muito ainda quando a gente trabalha nessa área é que o usuário de substâncias ele sofre com estigma também nesse sentido. Muitas vezes está atrelado à fraqueza moral, à falta de caráter, à falta de Deus. Então tem uma série de julgamentos que vêm. E a gente tem aí, ao longo dos anos, uma batalha, uma coisa que a gente tem disputado junto, que é para tratar da questão do uso de substâncias psicoativas, do uso abusivo de substâncias, algo como um problema de saúde pública, e não como um problema somente de segurança pública. Né? A gente tem hoje os CAPS-AD, que são CAPS específicos dentro da saúde pública, que são destinados a atender esse público. Mas a gente não pode dizer que há um motivo único para o qual as pessoas estabelecem uma relação abusiva com o uso de drogas. Né? Vai depender de cada um com cada sujeito. Então, por exemplo, eu já ouvi de uma paciente que ela desenvolveu uma dependência de crack e ela tinha terminado um relacionamento e ela decidiu colocar uma pedra sobre esse assunto. Ah, socorro. Entende? Literalmente. Então aí eu acho que a gente diz do sofrimento. Eu acho que o primeiro sinal, primeiro que entender que, para também que os pais não se apavorem, que todo uso de drogas é necessariamente prejudicial. Claro que liga o alerta, liga o sinal que a gente precisa estar tendo atenção. Exatamente, porque você não sabe até onde a pessoa vai, né? Para o que está acontecendo, né? E eu acho que é importante estabelecer uma ponte, um diálogo antes de estabelecer o julgamento. Agora, os motivos pelos quais levam a pessoa a estabelecer essa relação exclusiva, né? Que é essa relação prejudicial, essa relação onde ele vai ali cada vez mais tendo, né, se prejudicando, sofrendo com isso e causando sofrimento também, é única para cada um. É uma questão que as pessoas colocam bastante na sua colocação da questão da saúde pública, né? Sim. Eu já ouvi isso, já vi questionamentos públicos falando sobre isso, né? Como é que você vai protelar um paciente de câncer para atender um viciado? Né? Então, essa é uma questão assim, ninguém pede para ter câncer, e ninguém vai lá, peraí que eu vou pegar aqui um. O cara que é viciado, ele foi lá. E isso é uma questão que a maioria das pessoas não discute, porque é uma questão incômoda, né? Sim. Ninguém quer assim, fazer questões incômodas. Sobre isso, especificamente, sobre essa questão, o que você falaria para as pessoas que não têm essa compreensão? Eu acho que a gente precisa tentar ali compreender que isso, primeiro, é um problema de saúde.
né? É um problema de saúde pública. Aquela pessoa estabelece... Começa com a saúde mental, aquela que o governo não trata porque não dá assistência para as pessoas. Não necessariamente a pessoa ela tem um transtorno mental e vai usar drogas. Não um transtorno, mas uma necessidade, talvez. Uma depressão, um sofrimento. Quando faz um uso abusivo. Isso. Quando está estabelecendo esse uso abusivo, esse uso prejudicial, vamos dizer assim, né? Onde é o uso que você percebe que tem prejuízos, é entender que isso é um problema. Essa pessoa estabelece essa relação não é porque ela quis uma escolha. Muitas vezes a gente faz tantas coisas que nos prejudicam e a gente pergunta por que eu continuo fazendo isso. E a gente muitas vezes vai parar na análise para tentar descobrir, né? Então eu acho que o ideal é que o profissional ele esteja atento que esse pode ser uma questão de saúde pública que precisa ser escutada, precisa ser acolhido e devidamente encaminhado. Porque não é o fato dele ter um uso prejudicial de drogas que faz dele menos sujeito, com menos direitos, né? Menos cidadão, menos filho, menos pai, menos namorado, muitas menos vezes, marido, isso. Né? Muitas vezes se demoniza, né? Se demoniza esse sujeito e você muitas vezes se afasta, estigmatiza e aí você impede muitas vezes que essa pessoa seja escutada. E acolhida também, né? Talvez até para melhorar e conseguir se restabelecer. Isso. Gente, eu ficaria aqui dias fazendo perguntas para vocês. A conversa é muito boa, tem muitas questões interessantíssimas, muitos assuntos relevantes, mas nós temos horário. Vocês têm horário, porque eu estou vendo vocês olhando no relógio toda hora. Eu sei que vocês têm pacientes ansiosos lá aguardando. Eles devem estar me xingando, devem falar, pô, ele está lá batendo papo, ele não está aqui me atendendo. De feriado, né? Ninguém é atendido. Aqueles três estão de conversa lá. Não, mas delícia a conversa. Acho que tem vários outros pontos, né? Acho que foi bacana essa conversa aqui hoje, que, embora não seja fácil estar aqui conversando, porque não tenho o hábito dessa... Mas enfim, é a conversa. Mas, assim, acho que foi muito legal, porque muita coisa se abriu e muita coisa eu fiquei pensando, faltou a gente falar tanta coisa, né? Exatamente, mas a gente vai fazer uma segunda rodada também, ou uma terceira rodada, porque tem a questão do gênero também, que vocês também trabalham com isso, e é um assunto, assim, que hoje em dia é uma questão muito pesada para a sociedade entender e discutir. Eu acho que a gente precisa falar sobre esses temas que as pessoas têm dificuldade de falar e de entender, mas talvez elas ouvindo pessoas falando sobre aquilo, as coisas se esclareçam. Então, assim, agradeço demais os três. Imagina, a gente que agradece. E parabenizo também pela iniciativa, né? É um tema muito caro, assim, um tema muito importante de ser abordado. Eu acho que ter profissionais da comunicação, né, se interessando e buscando discutir. Que abre essa possibilidade. Que a gente possa falar, né? Porque geralmente ninguém quer ouvir muito, né? Até porque não é um tema leve. Então as pessoas realmente fogem, mas acho que é muito importante poder ter um espaço para que a gente fale sobre isso mesmo. Então, mas eu achei tão delícia, a gente deu tanta risada. Foi ótimo. Eu agradeço. Foi muito divertido. Andréa, Bila, Edmundo, foi um prazer enorme. Muito obrigada de novo. E, gente, até o próximo episódio. Sigam as redes sociais do FB Comunicação e do Farol da Bahia. E semana que vem tem mais.